Bem-vinda ao podcast O Intestino Fala. Eu sou a Dulce Canivari, terapeuta de saúde natural, e é com alegria que te recebo neste espaço. Aqui vais descobrir como o intestino, os hábitos, a mente e as emoções influenciam a tua saúde. Trago-te episódios cheios de inspiração para te ajudar a ganhar consciência e criar uma vida mais equilibrada. Porque são os pequenos passos de hoje que constroem as grandes mudanças da amanhã. Fica comigo e vamos escutar juntos a linguagem secreta do teu intestino. Olá, e aqui estamos nós para mais um episódio do Intestino Fala. Obrigada por estares desse lado e hoje quero partilhar um tema que quase toda a gente vive: stress. Stress e o impacto que o stress tem na tua saúde intestinal. Será que tem? Será que não tem? Então, claro que o stress tem um impacto na nossa vida e todos nós, nos dias de hoje, temos alturas em que vivemos com mais stress, com menos stress, mas o stress está presente no nosso dia-a-dia. Então, aqui muito é tu perceberes se és uma pessoa estressada o tempo todo, se o teu stress pode estar a desequilibrar o teu organismo. E quando eu digo isto, eu falo se o teu stress, quando estás muito estressada, a tua digestão não acontece. Porque quando nós estamos em modo stress, ou seja, o nosso dia-a-dia, né, nós vivemos constantemente em stress, o nosso corpo está em modo de sobrevivência. Um corpo em modo de sobrevivência é um corpo que está na defesa. É um corpo que está sempre a trabalhar a meio gás. É um corpo que trabalha a proteger-se e com isso não está na sua alta performance e também não está equilibrado. Então, se tu és aquela pessoa que deixas o stress controlar a tua vida, percebe que tu estás a ter um impacto enorme na tua saúde intestinal, na tua saúde mental, no teu sistema imunitário e até na tua perca de peso, não é? Porque nós, quando estamos com stress, também comemos mais e o corpo, muitas vezes em modo de sobrevivência, vai guardar aquilo que tu lhe estás a dar, porque ele não sabe o que é que vai acontecer a seguir. Então, se tu estás sempre estressada, começa a arranjar técnicas para viveres menos estressada, porque o stress tem um impacto enorme na inflamação do corpo. E nós muitas vezes só conhecemos a inflamação aguda, que é aquela quando tu te cortas, quando estás mesmo muito mal e precisas de ir logo ao médico porque o teu corpo não aguenta. Então isso é uma inflamação aguda, obriga-te a agir. E a inflamação crónica? Essa nós não falamos dela, mas é essa que nós estamos a criar todos os dias quando vivemos com stress. E essa inflamação crónica traz muitas doenças, porque cria muitos desequilíbrios dentro do nosso organismo. Então, convido-te a perceberes qual é o teu nível de stress. Tu consegues controlar o stress? Já tens técnicas para controlar o stress? Então, uma delas é a respiração. Aprender a respirar. Existem vários tipos de respiração que tu podes usar, mas, em primeiro lugar, tu tens que perceber que o stress está a tomar conta da tua vida. Para quê? Para tu poderes, então, respirar e ativares o teu nervo vago. Com a respiração, tu consegues ativar o teu nervo vago. Quando tu consegues trabalhar o teu cérebro, o teu coração e o teu intestino, quando tu consegues alinhar os três através da respiração, tu vais conseguir acalmar-te. Vais conseguir perceber o que é que está na tua vida que está a gerar demasiado stress. Porque nós temos que olhar para o que nos rodeia. Ou então só dentro de ti. Percebe dentro de ti o que é que está a gerar esse stress. Mas primeiro tu tens de te acalmar. E aqui a aromaterapia é uma ótima ferramenta. Sou aromaterapeuta, certificada pelo Instituto Português de Aromaterapia e apesar de trabalhar a saúde intestinal, todos os meus clientes, pacientes, todas as pessoas que eu ajudo, a aromaterapia entra sempre. Porque a aromaterapia é uma excelente ferramenta para trabalhar a parte emocional e stress. Fora outras coisas, mas aqui na parte do stress, a aromaterapia é incrível mesmo. E a maior parte das pessoas conhece a lavanda, porque a lavanda é a mãe da aromaterapia, mas existe muito mais na aromaterapia que a lavanda. Eu deixo aqui só 3 óleos que eu adoro e que eu trabalho, que é o bergamota. O bergamota é como tendo um raio de sol dentro de um frasco e para mim funciona muito bem. Se tu és mulher, temos o gerânio. Gosto muito do gerânio, porque muitas vezes o stress não tem a ver só com a acalmar, tem a ver com nós
também trabalharmos a nossa parte interior. Depois um óleo de enraizamento, que eu trabalho muito com o vetiver. E também gosto do frankincense. Estes são só 3, porque eu tenho muitos, eu gosto muito. E depois também vai depender da pessoa, vai depender do que é que a pessoa tem que trabalhar. Mas é isso, temos que perceber o que é que está a causar o stress. Porque é que o stress está a comandar a minha vida. Depois de perceber porque é que o stress está a comandar a nossa vida, nós podemos então tomar decisões. Mas não te esqueças que quando tu vives em stress, o teu corpo está em modo de sobrevivência. Quando tu estás em modo de sobrevivência, por norma, o corpo tem tendência a reter tudo. O sistema imunitário fica afetado. A parte do sistema hormonal também sofre. E o intestino grita. Ele não fala, ele grita. Porque parte das emoções tem um impacto muito grande na microbiota que vive dentro de ti. E se essas bactérias não estiverem bem, se não estiverem a ser alimentadas, se estiverem a sofrer, elas não vão estar a trabalhar em teu benefício. Então, olha para o stress. O stress neste momento está a ser o nosso inimigo número 1. Só que nós muitas vezes vivemos em stress, mas nós nem sabemos porque é que temos stress. Então, o stress tem que ser primeiro identificado à causa. O que é que te está a causar o stress? Depois de identificares a causa, existem muitas ferramentas para tu conseguires controlar o stress e não o stress controlar-te a ti. Porque esse é que é o segredo. O segredo é nós controlarmos o stress e não deixar que ele tome conta da nossa vida. E eu já lidei com alturas de muito stress, e inclusive já também falei aqui das minhas aftas. Um dos sinais que o meu corpo manda logo é aftas. Eu quando sinto, porque muitas vezes nós estamos ansiosas, estamos agitadas por dentro e nem sabemos o porquê. E esse stress, essa agitação, muda completamente o funcionamento do nosso organismo. Logo, nós temos sinais. Eu tenho clientes que é a prisão de ventre e muitas vezes elas nem percebem. Sou eu, quando estou na consulta com elas, que lhes estou a dizer: olha, mas tu estás a comer bem, estás a hidratar-te bem, fazes exercício, porque é que de repente o teu intestino estava a funcionar e agora ele parou outra vez? Porque é que ele está a dizer alguma coisa? E quando eu começo ali a conversar com elas, eu percebo que houve uma situação. Ou foi porque houve uma situação dentro da família, ou porque foi no trabalho, ou porque ela própria está a ter uma crise que não está a conseguir perceber. E nós temos sempre aqui a parte emocional. E então, nós trabalhamos a parte emocional juntamente com a parte física. E ao trabalhar as duas juntas, nós vamos conseguir ter resultados que vão ser duradouros. Porque eu tenho muitas pessoas que vêm ter comigo e que já tentaram tudo. Já tentei tudo, eu já estive no psicólogo, eu já estive a fazer yoga, eu já estive numa nutricionista. E o que aconteceu foi, tive resultados na altura, mas depois voltei para trás. Isto muitas vezes acontece porque não fazemos os dois ao mesmo tempo. Então nós temos que tratar sempre a nossa parte emocional, o nosso stress, o que pensamos, juntamente com os nossos hábitos, com o combustível que alimentamos, ou seja, a comida, o se mastigamos, a nossa respiração, o exercício físico. Isto tem que ser tudo trabalhado ao mesmo tempo. Quando tu percebes isso, começas a ter resultados logo, diários, mas nunca te esqueças que tu estás a trabalhar para o teu futuro. Tu estás a construir a tua vida de qualidade, porque tu queres viver o máximo tempo possível, mas tu queres viver com energia, tu queres continuar a fazer coisas, queres continuar a sentir-te viva. Então, trata-te hoje para o amanhã. Obrigada, o Intestino Fala. Tu ouves? Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast. O Intestino Fala, e acredito que a tua saúde começa no intestino. Se gostaste, segue o podcast e partilha-o com alguém especial. Deixa-me as tuas ideias para os próximos episódios.